O livro dos recordes é o livro que junta todos os recordes. E eu pensei, e se a gente bolasse 10 recordes do Galo que nunca serão quebrados, provavelmente? No vídeo de hoje mostro a vocês 10 recordes que pertencem ao Clube Atlético Mineiro, que envolvem o Galo e que provavelmente nunca serão quebrados. Vamos começar mais um vídeo aqui no canal. A gente vai colocar os 10 recordes da ordem do mais fácil de ser quebrado para o mais difícil de ser quebrado. E o primeiro dessa lista é mais vitórias como mandante no Campeonato Brasileiro. Hoje o Galo tem 474 vitórias como mandante, considerando todos os campeonatos brasileiros, os reconhecidos pela CBF de 1937 até 2025. São 474 vitórias do Galo, mas o segundo colocado é o Inter, que tem 473, então provavelmente esse recorde pode ser batido em algum momento, pode ser ultrapassado, então é por isso que ele está em primeiro lugar aqui nessa lista. O próximo recorde é da venda mais cara da história do Galo. Bernard para o Shakhtar Donetsk em 2013, depois de ser campeão da América, sendo um dos principais jogadores do continente, Bernard foi vendido ao Shakhtar Donetsk da Ucrânia por 25 milhões de euros, e até hoje esse recorde não foi batido. Esse recorde deve ser batido nos próximos anos, provavelmente, principalmente considerando a inflação do futebol. Hoje as coisas estão muito mais caras dentro do futebol, mas a venda do Bernard segue sendo a mais cara da história do Galo desde 2013. E a partir de agora as coisas realmente ficam muito complicadas. São recordes que realmente são muito difíceis de serem batidos. A gente começa com o João Leite, o jogador com mais jogos na história do Galo. São 684 partidas. E esse recorde é muito difícil, por quê? Considerando o futebol de hoje em dia, onde os jogadores se transferem toda hora, é muito difícil um jogador permanecer no Galo por mais de 10 anos, por exemplo, que seria mais ou menos o necessário para bater esse recorde. O João Leite jogou no Galo nos anos 70, 80 e 90, ficou muito tempo no Galo e por isso tem esse recorde. A efeito de comparação, o Vitor, que ficou no Galo de 2012 a 2020, tem 424 partidas, tem mais de 200 partidas a menos que o João Leite. É muita coisa e de fato esse recorde é bem difícil de ser batido, mas quem sabe no futuro algum goleiro que começa cedo no Galo pode sim bater esse recorde, porque provavelmente esse recorde fica na mão de goleiro na maioria dos clubes. O próximo recorde é nessa linha também, o maior artilheiro da história do Galo, Reinaldo, 455 partidas e 255 gols com a camisa alvinegra. Esse recorde, de novo, é muito difícil de ser batido, principalmente considerando o futebol de hoje, que os jogadores se transferem a todo tempo. É só você ver o Hulk, que está há 5 anos no Galo, comendo a bola e tem 135 gols apenas, entre aspas, né? A metade dos gols que o Reinaldo fez com a camisa do Galo. É muito difícil do jogador bater mais de 200 gols com a camisa do Galo, considerando que provavelmente ele vai sair, se destacar e vai para outro clube da Europa ou da Arábia. Então, de fato, é muito difícil. A gente vê no século só 2 jogadores passaram dos 100 gols, foram o Hulk e o Tardelli, com o Hulk tendo 135, o Tardelli 112. Então, de fato, é muito difícil esse recorde ser batido. Quem sabe a gente não pega um menino ali de 20 anos atleticano maluco que fica 15 anos no Galo e bate esse recorde. A gente tem que torcer para aparecer um cara maluco, centroavante ali, brocador que faz gol toda hora e fique no Galo durante muito tempo para bater esse recorde, porque de fato é muito difícil. O quinto recorde aconteceu em 1916 a 1925, a maior sequência sem títulos do Galo. Durante aquela época só era disputado o Campeonato Mineiro e foi na época de ouro do América, que o América foi decacampeão estadual, que eles tanto se orgulham. E nessa época o Galo ficou na seca, foram 10 anos sem títulos, quebrado em 1926 com o título mineiro. O Atlético é muito difícil no futebol de hoje o Galo ficar 10 anos sem título, ficou um pouco tempo sem título no começo do século, de 2001 até 2006, né, considerando que títulos a gente conta todos, né, a Série B, querendo ou não, quebra essa seca, mas títulos de primeiro escalão de 2001 a 2007, o Galo ficou sem esse título, conquistou aquele título histórico de 2007 e acabou a seca de títulos. Mas realmente é muito difícil hoje no futebol, principalmente considerando o estadual fraco que o Atlético disputa, que só tem Atlético e Cruzeiro, é muito difícil a gente imaginar o Atlético ficando 10 anos sem ganhar um título. Então é por isso que esse recorde está um pouco mais abaixo na lista e é muito difícil de ser batido e de fato tomara que nunca seja batido. Deixando claro, esse vídeo não é somente recordes positivos, o clube também é um clube centenário, tem recordes negativos que provavelmente nunca serão batidos. Daqui a pouco a gente vai falar de mais um recorde negativo. Mas enquanto isso, vamos falar do próximo recorde, a maior goleada da história da Copa do Brasil, que pertence ao Galo. Em 1991, o Galo enfrentou o Caiçara do Piauí nas fases iniciais da Copa do Brasil e enfiou 11-0, a maior goleada da história da competição, com 5 gols de Gerson, que, acredite se quiser, saiu vaiado de campo pela torcida. Pois é, desde aquela época a torcida do Galo sempre foi corneteira.
Mas esse recorde é muito difícil de ser quebrado, considerando o futebol de hoje, que é muito difícil. A gente vê um time enfiando 9, 10. A gente viu na Copa do Brasil São Paulo, nos últimos anos, enfiando 9 no 9 de julho, se eu não me engano. Mas é algo muito raro, é muito difícil. Em 2000, o São Paulo meteu 10-0 no Botafogo da Paraíba, mas o recorde continua intacto, desde 1991, e lá se vão quase 35 anos desse recorde. Provavelmente vai ser um recorde eterno e nunca será quebrado. E torçamos para que nunca seja quebrado. O próximo recorde rendeu um dos vídeos mais icônicos da história do Atlético. Esse vídeo de Alexandre Calil. Para quem não sabe, o Atlético é o maior mandante do mundo no Independente. Do planeta. Não tem nenhum time no mundo que tem os números que nós temos no Independência. Pois é, e ele estava certo. Foram 1 ano e 11 meses sem saber o que é perder como mandante. Foram 703 dias sem saber o que é uma derrota. Incríveis 54 partidas, onde foram 44 vitórias e 10 empates. Naquele período mágico de 2011 a 2013, naquela mística do Horto, Libertadores, Campeonato Brasileiro, que o Atlético podia enfrentar o Barcelona do Guardiola, que não perderia no Independência. Aquele time mágico de Ronaldinho, Jô, Tardelli, Bernard, Vitor e companhia. Não soube o que era perder. Até aquele jogo da despedida do Bernard, que ele foi expulso depois de fazer o gol, e o Galo toma uma virada e perde uma sequência inacreditável de 54 partidas sem perder no Independência. Mas como diz o Calil, o Atlético é o melhor mandante do mundo. E foi assim, esse recorde permanece no futebol brasileiro e provavelmente nunca vai ser quebrado, porque esse recorde só a gente consegue. Os próximos 3 recordes eu posso cravar com tranquilidade, são impossíveis de serem quebrados. Nunca, jamais esses recordes serão quebrados. Eu cravo aqui e não tem como, de verdade. O próximo recorde é a maior goleada da história do Galo. Em 1929, o Atlético enfiou 13-0 no Calafate pelo Campeonato Mineiro. Esse recorde, de fato, nunca vai ser quebrado. Já disse anteriormente, futebol de hoje não tem mais tanto gol quanto antigamente, e 13-0 é um placar surreal. Qual foi a última vez que você viu um time em uma divisão principal meter 13 em um jogo? Você não viu, porque é muito difícil, é muito raro, e de fato esse recorde nunca mais vai ser quebrado. E já emendando, o próximo recorde também é de 1929, e é um recorde negativo. A maior derrota da história do Galo. 11-2 para o Corinthians. O jogo foi em São Paulo e o Galo perdeu de 11-2 para o Corinthians em uma goleada vexatória para o Atlético. Mas naquela época o futebol tinha muitos gols, normal, realmente acontecia. E o mando era muito forte, né? Você mandar na sua casa era bem relevante também, assim como é hoje. E o Atlético venceu o Corinthians aqui na inauguração do Antônio Carlos. O Corinthians ficou revoltado, quis um amistoso em São Paulo. Aqui em Belo Horizonte o jogo ficou 4-2 para o Galo. E lá em São Paulo, 11-2 para o Corinthians. Aí de fato não teve muita graça. O Corinthians acabou com a raça do Galo. E essa é a maior goleada sofrida, a maior derrota da história do Galo. Mas já finalizando, vamos finalizar com um recorde que sinceramente pode trazer o Pelé, que nem ele conseguiu bater esse recorde. É o recorde pertencente ao maior jogador da história do clube, Reinaldo. Em 1977 foram 28 gols marcados em 18 jogos, uma média de 1,55 por jogo. Reinaldo, toque de cabeça. Gol do Atlético Mineiro, Reinaldo, num peru de Paulo Rogério. Brasil em profundidade, na velocidade, já na grande área. Paulo Rogério. Gol do Atlético Mineiro, Reinaldo, no desvio. Quando caía Paulo Rogério. É uma média extraordinária, é algo inacreditável. Ele fez 28 gols em 18 jogos. Tem jogador que não faz 28 gols na maior carreira, na maior temporada da carreira. O Reinaldo fez isso em um Campeonato Brasileiro. Ele carregou o Atlético para a final do Campeonato Brasileiro. Infelizmente, a gente sabe como é que era naquela época. O posicionamento do Reinaldo prejudicou muito o clube naquela época. E, infelizmente, tiraram ele da final de uma forma nem um pouco suspeita. O Reinaldo não foi para a final do Brasileirão de 77 contra o São Paulo. Aí empata em 0-0, vai para os pênaltis, o Galo perde os pênaltis e perde aquele título brasileiro invicto no dia mais triste da história de Belo Horizonte. E a gente sabe, se o Reinaldo estivesse lá, a história seria outra, e os números provam. 28 jogos em 18 gols, ele era sacanagem, ele era putaria, não tinha como, o Reinaldo era muito foda.
E se ele estivesse lá, o Galo sem dúvida nenhuma teria conquistado o que naquela época seria o bicampeonato brasileiro, ainda não era reconhecido o título de 37. Rapaziada, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixem aí embaixo nos comentários. Você acha que esses recordes são batíveis? São quebráveis? Vocês acham que dá pra alguém fazer 684 jogos aqui no Galo? Dá pro Galo enfiar um 13-0 de novo aí, nesse ano, nesse Campeonato Mineiro aí, contra um time menor aí nos próximos anos? Deixa aí embaixo nos comentários sugestões, críticas construtivas. Deixe seu like, se inscreve no canal se tiver a opção hype o vídeo. Forte abraço, valeu, aqui é Galo.